E como é que foi desse lugar de, tipo, quero ser professora, quero ensinar, quero ser uma cientista e tudo mais, pra de repente, vou me inscrever num reality show no mais conhecido do Gente, Brasil? isso aí é coisa de, sei lá, assim, desde quando eu tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos. Quando começou o primeiro eu tinha 6, né, 2001, 6 anos. Eu sempre assistia na TV e achava muito legal. Eu falava: "Gente, que massa isso, a pessoa vai pra essa casa, fica confinada todos esses dias, fazendo várias coisas legais, tem prova, tem festa, tem não sei o quê". Então, desde criança, eu sempre tive esse lugar de querer experimentar aquilo ali, sabe, sabe, viver a É que experiência. já era uma cientista em você, né? Vendo ali Do aquela experiência, experimento, né? entendeu? É um experimento. Então, sempre quis muito por conta da experiência em si, mas assim, não era um objetivo de vida, assim, eu preciso. Era assim, curiosidade mesmo, vontade de participar. E eu sabia que eu precisava fazer 18 pra participar. Então, Caraca, então foi antes do. Foi muito não, cedo o eu desejo. sempre quis, sempre tive vontade, assistia sempre, falava assim: quando eu fizer 18 anos, eu vou me inscrever. Beleza, fiz 18, não me inscrevi. Com 19, comecei a minha primeira inscrição. Aí fiz tudo bonitinho, só que o processo era muito longo. Então, eu sempre parava ali no meio e não continuava. Só quando eu fiz 21 que eu me inscrevi de fato até o final. Só que aí nada aconteceu. Aí depois, 22, quando eu fiz 22, fui me inscrevendo no total umas 6 inscrições, assim. Caraca. Mas você se Desde- inscreveu até o final, não quer dizer que você passou pela cadeira Não, elétrica, nada. Me inscrevi, a inscrição no site. Ah, que é O longa por si processo- só. Não, só nos anos que eu me inscrevi, acho que eram mais de 90 itens pra preencher. Isso! Então, assim, é uma coisa que você gasta horas. Já é a prova de E resistência é tipo ali. box pra você responder. Não é tipo sim ou não, verdadeiro ou falso, ou múltipla Nossa, escolha. entendi. É coisa pra você escrever. Então, É um assim, Enem, você faz um Enem. eu começava, era um dia de Enem praticamente. Eu começava a fazer, aí cansava e desistia. Então, eu fui fazendo isso há alguns anos. Aí, acho que na 4ª inscrição é que, de fato, eu finalizei. Mas aí, nada aconteceu. Na 5ª, eu finalizei. Aí, eu recebi a primeira mensagem pra participar da seletiva. Falei, gente, isso é real. Aí, foi aí que eu fiquei empolgada. Porque aí, eu falei, cara, eles mandaram mensagem pra mim, então eu posso entrar, eu tenho chance. Aí, eu falei, aí virou um objetivo. Agora, eu quero ir pro BBB. Agora é oficial, porque eles mandaram um e-mail, eu tenho uma chance de entrar. Aí, nesse primeiro ano que eu tive contato com a produção, eu fiz todas as etapas, fui pra cadeira elétrica, e aí eu não entrei. Que foi o BBB 21. Que foi o BBB que a Juliette ganhou. Nossa, eu fiquei muito frustrada, assim, porque o programa começou e eles não falam nada. Então, tipo assim, eu passei pela cadeira elétrica, fiquei esperando ver se alguém ia me chamar e nada aconteceu. Preparando o look. Nossa. Enfim, contei pra algumas pessoas que eu tinha me inscrito, tudo aquilo, e todo mundo meio. E aí, o programa começou, eu vi o programa começando, as pessoas sendo apresentadas, e eu fiquei muito frustrada, chorei até. Acredito que eu fui chorar. Enfim. Falei, tá bom, agora não deu certo, vida que segue, eu preciso mudar minha vida. E eu já tava num momento da minha vida muito, assim, problemático, financeiramente falando, emocionalmente falando, assim, 2021, a pandemia, muita coisa aconteceu. Então eu falei, cara, agora eu preciso mudar minha vida. E sempre foi através da educação e vai continuar sendo. Eu vou começar a estudar pra concurso, eu não quero saber mais de BBB e a vida que segue. Beleza. Quando chegou em abril, acabou o programa e aí eu falei, ai, será que eu não me inscrevo mais uma vez? Menina. Falei, gente, vai ser a última. Aí falei pra mim mesmo, vai ser a última vez que eu me inscrevo nesse negócio. Aí fui, gastei um dia inteiro me inscrevendo, fazendo tudo de novo, colocando todas as informações, beleza. Chegou na data que eles tinham me chamado no ano anterior, eles não me chamaram. Eu falei, então é isso, não vai rolar, agora Eles bora não te focar. Não, bora focar em concurso. Aí eu virei uma concurseira, assim, fiel, raiz, de ficar horas estudando, de virar à noite, só tomando café, estudando, videoaula, né? 6 meses quase, diretão, fazendo isso. Quando chegou em novembro, aí em outubro eu fiz a primeira prova de concurso, mas era pra temporário, né? Aí eu passei em primeiro lugar. Aí eu falei, caraca, mas ainda não era esse que eu queria o que ia ser em dezembro. Quando chegou em novembro, faltando um mês pra minha prova do concurso, eu recebo o primeiro contato. Caraca. Aí eu falei assim, gente, não acredito, e agora? Tô faltando um mês pra minha prova, vou me desestabilizar inteira, vou fazer tudo isso de novo e não vou entrar. Aí eu falei, agora eu vou ter que me organizar pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí comecei a fazer as etapas de novo, que eles me chamavam, eu fui fazendo, fui pra cadeira elétrica de novo, tudo de novo. Veio a minha prova dia 19 de dezembro, fiz a prova. Caraca. E aí, quando foi dia 6 de janeiro,
a prova, saiu o resultado, eu tinha passado em primeiro lugar pro emprego que eu queria, que era professor temporário Não no DF. acredito. Sim. Ela é uma máquina de vencer. E aí, acostumada a vencer. no dia 8, eu fui confinada. Caraca! Então ficou. Fiquei, eu não sabia se… Porque era o resultado preliminar, eu entrei sem saber se eu de fato tinha passado, se eu ia ser convocada mesmo. Mas era um contrato para professor temporário também. Mas assim, já era muito importante para mim, porque eu queria passar nesse concurso para efetivo, que aconteceria no ano seguinte, que no caso seria 2022, né? Então assim, meio que eu tava me preparando para essa mudança, assim, esse momento. Eu tinha certeza que eu ia passar, porque eu tava me dedicando muito, estudando muito. E aí veio o Big Brother e mudou toda a minha vida. Mas você foi pro confinamento, são aquelas 2 semanas antes, no caso. Então você também poderia não ter entrado na casa. Poderia não ter entrado. Tem isso. Eu tinha muito medo de estar confinada ali, passar por tudo aquilo e não entrar. Caraca, foi muito um pulo no escuro, porque aí você não conseguiu assumir a vaga, muito provavelmente. Não, eu sabia que eles iam chamar só em fevereiro. Então tinha uma Mas tinha uma possibilidade ainda de nada… Porque ia começar dia 17 de janeiro. Eu ainda tinha assim, se nada der certo aqui, eu vou voltar, vou assumir minha vaga se eu tiver realmente passado e tudo bem. Só que assim, né, era o medo de ter chegado até ali mais uma vez. Porque eu fiz a cadeira elétrica no outro ano e eu saí, tipo, muito triste. Mas eu tinha ainda esperança. E aí, quando foi esse último ano que eu, de fato, entrei, eu saí muito mais esperançosa. Eu achava que eu ia conseguir entrar, mas eu ainda não tinha certeza. Quando eu sou confinada, aí eu comecei a surtar. Tipo, caraca, e agora? Eu tô confinada. Se isso não der certo, se eu sair daqui, vai ser muito triste. Porque eu cheguei até aqui, tô dentro desse hotel, sem contato com nada, nem com ninguém. E não entrar nessa casa, meu Deus. Mas aí deu certo no final. Aconteceu. Você lembra de algum momento durante essa fase de seleção em que você falou… Eu vou entrar. Ou você foi até o fim acreditando que poderia dar muito certo ou muito errado? Não, até o fim eu acreditava que poderia dar muito errado, assim. Caraca, até o você fim. tava ainda numa vibe mais pessimista. Muito, porque é isso. Eu já tinha passado por isso, eu já tinha me frustrado, tinha sofrido, chorado. Então, assim, eu tinha medo de não dar certo. Mas uma coisa que me deixou um pouco confiante foi no dia da cadeira elétrica. Que foi esse dia… Eu sempre fui muito chorona, né? Todo mundo viu eu chorando horrores no BBB. Que então, isso? assim… Imagina. E eu tinha isso. Só que na minha primeira cadeira elétrica, eu não chorei. Eu segurei muito, assim, o choro. Consegui ser muito eu lembro forte. de você falando disso no Mas programa. nessa cadeira elétrica que eu entro, é uma cadeira elétrica que eu não consigo não chorar. E eu choro bastante, me emociono. E aí eu falo que eu tô chorando porque quando eu sinto as coisas, eu… Sabe, tenho vontade… Enfim, eu explico o porquê de eu estar chorando ali. E esse choro me deu um alívio na cadeira elétrica, assim. De ter chorado, me fez sentir, assim, que… Se tiver que ser, vai ser, sabe? Então eu saí mais confiante, mas dessa vez eu não contei pra ninguém e nem me preparei, não fiz absolutamente nada, assim. Não contar pra ninguém também é um segredo, hein? Pois Mas é bom. É aquele negócio, né? Que ninguém sabe, ninguém estraga. Exato. E aí foi isso, assim, por isso que eu entrei muito despreparada em todos os sentidos, assim, principalmente… Você acha que entrou? Muito, principalmente em relação ao universo midiático, né? Todo mundo que entra já deixa fotos e afins, conteúdo, tem uma relação com as marcas, todo mundo vai muito… Ultimamente, principalmente, né? Nessas 3 últimas edições, a gente tem visto isso muito forte. Eu não tinha nada, eu não tinha… Nada mesmo, gente. Mas, tanto que os meus primeiros memes eram sobre isso, né? Era genial. Era a Jess toda pixelada no fundo. A identidade visual. Era maravilhoso. Era tipo um fundo rosa, uma bolinha marrom e outra preta. E aí você tinha que saber quem era. As pessoas clamando por um administrador pra Jess. Ela não tem nada, ela não tem social media. Mas ela tem o povo. Mas ela tem o povo. Foi maravilhoso. No fim, é isso. Aconteceu como tinha que ter acontecido, né? Eu sou super grata. Eu falo que talvez se eu tivesse entrado tão preparada, com tanto conteúdo ou coisas do tipo, eu não teria tido o mesmo… você acha? Não teria sido abraçada da mesma forma pelo público. Eu acho que eu saí num lugar muito bom, assim… Muito tranquila em relação às pessoas que me acompanhavam. Todo mundo que me encontra, mesmo que não tenha torcido por mim, fala que me admira em algum lugar, sabe? Então, eu acho que isso pra mim foi importante, assim. Foi bom também ter sido como foi. E como é que foi a primeira vez na casa? Porque, né, você vai nesse confinamento e de repente você entra e você pensa, ok, deu certo e agora eu tô aqui. Quando abre aquela porta, parece assim que o coração vai sair pela boca, assim, eu não acreditava. Porque é isso, a gente vem ainda vendado, então tudo escuro, do nada uma luz, abriu a porta, 10 horas da manhã, uma luz gigante assim no olho, assim, ofusca, gente. Meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui, assim, meu coração disparava, eu só sabia agradecer. E agora é real, tô aqui. Mas demora pra ficha cair, assim. Você tá lá dentro, mas parece que
sei lá, demorei assim ainda uma semana e meia pra entender conseguir. que de fato eu tava vivendo aquilo ali. E aí depois que você tá ali, você entra num universo paralelo, num mood assim que é muito surreal, gente, como o cérebro funciona, né? Eu como bióloga, por exemplo, sempre tive sei lá, uma curiosidade muito assim por como o nosso cérebro funciona. E isso é uma coisa que me chamava muita atenção. A gente entra no universo ali paralelo, de fato. Parece que a vida se resume àquilo ali e que tudo que acontece ali é o que a sua vida representa. Então, se alguém sai, parece que aquela pessoa morreu, a gente fica de luto. Se alguém aperta o botão, parece que a pessoa se suicidou, você sofre, se questionando o que você poderia ter feito, sabe? Então, assim, tudo ali vira tudo, é só aquilo ali, se resume aquilo. Sua dinâmica é acordar, é talvez ir pra academia, que não era muito meu forte, é ir curtir uma piscina ali, depois voltar pra dentro da casa, fazer uma comida e esperar o programa ao vivo à noite. Então, tipo, era muito... O seu mundo era só aquilo ali, né? Então eu fico pensando, você conseguia ter pelo menos alguma noção de que horas que era, que momento do dia que era? Você conseguia ter Durante essa o noção? dia, a gente conseguia, por conta do sol, né? Uhum. Facilmente, a gente conseguia dimensionar os horários por conta do sol. Mas à noite era um caos, assim. De dia, a gente acordava mais ou menos sempre no mesmo horário, porque o raio-x despertava a gente entre 9 e 10 horas, no dia de festa, 10 e meia. No horário do almoço ali, a gente conseguia saber 1, 2 da tarde por conta da posição do sol mais centralizada. E a bióloga tem, entendeu? À tarde, a gente começava a perceber ali 5, 6 horas. Depois que escurecia, acabou. Ninguém sabia mais nada. A minha irmã até ficava brigando depois que eu saí. Minha irmã falava, gente, por que você ia dormir 4 horas da manhã todos os dias? Mas o que eu achava que era, tipo assim, 1h30, 2. Por quê? O programa ao vivo terminava 1 da manhã. A gente achava que era, tipo assim, sei lá, meia-noite. Aí, ficava ali conversando, fritando. Dia de jogo da Discord, a cabeça não desligava. Quando dava quase 5 da manhã, que a gente, de fato, ia dormir. Eu achava que era, tipo assim, 2 da manhã no máximo. Não. E aí... Teu sono desreguladíssimo nesse cenário, né? Completamente, não dá pra ter. E fora que a ansiedade também atrapalha. Tudo atrapalha, né? É luz demais, a casa é muito iluminada. Exato. Os horários a gente fica totalmente perdido, porque você já acorda desestabilizado, você passa o dia sem saber nada. Então, assim, o sono é caótico, assim. Eu tinha muita dificuldade de dormir. E uma coisa também em relação ao sono, ao sonho, né? Antes do BBB, eu não tinha muitos sonhos. Quer dizer, sonhava, mas não lembrava, né? Depois do BBB, durante o confinamento e depois, eu comecei a ter esse lugar de sonhar, assim. E começar a cochilar e já começar a processar. Caraca. Parece que a mente não desligava, né? E, de fato, era isso, gente. Muita coisa acontecendo lá dentro, era difícil.